Há mais de 20 anos, eu fiz estágio numa clínica psiquiátrica e eu acredito que acho que seja um dos casos mais difíceis e piores que eu já tive contato. Um garoto, um rapaz, na verdade, de 18 anos, ele chegou para ser internado e foi meu primeiro plantão noturno que eu fiz nessa clínica. E esse rapaz, ele estava completamente desorganizado. Ele tinha alucinações visuais, no quarto dele ele enxergava a menina do exorcista, um cemitério, a floresta da bruxa de Blair. O menino estava extremamente agitado, ele tinha tomado um remédio muito forte e nem o remédio derrubava ele, o garoto não dormia, ele passou a noite em claro. E eu, como era estagiário, ainda bastante inexperiente, tentei fazer o melhor para tentar acolher, para tentar acalmar o rapaz, conversava com ele, tentava insistir para que ele deitasse para dormir. Bom, meu nome é Fernando Rodrigues Greco, eu sou psicólogo e psicoterapeuta cognitivo-comportamental. E hoje, aqui no canal Psicoalidade, Informações e Reflexões, eu vou falar sobre a esquizofrenia hebefrênica, que é uma das piores, que é um dos piores quadros que pode existir dentro da esquizofrenia, da psicose. O que é a esquizofrenia hebefrênica? A palavra hebefrênica, ela vem de Hebe. Hebe, para quem não sabe, era a deusa da juventude. Então, geralmente, por que é hebefrênica? Porque essa esquizofrenia, esse tipo de esquizofrenia, ele começa ainda na adolescência ou no início da fase adulta. Lá por volta dos 18, 19 anos, assim como aconteceu com esse rapaz. E é um dos piores prognósticos. Por quê? Porque quanto mais cedo começa a esquizofrenia, quanto mais cedo a pessoa começa a apresentar os sintomas de esquizofrenia, mais grave é o quadro. Então, como é que a gente pode descrever esse quadro? A pessoa ela começa a apresentar uma desorganização da fala, do pensamento, do comportamento, o afeto totalmente incongruente, comportamentos bizarros. A pessoa ela começa a ter alteração de sono, apetite, do humor. Geralmente, como eu falei, pelo fato de ser um dos quadros mais graves, é muito comum a pessoa ela deprimir, ela não conseguir se cuidar, ela não conseguir ter uma higiene pessoal, ela descuida da própria aparência, da própria higiene. Muitas vezes pode ser acompanhado de comorbidades, Inclusive na internet tem um rapaz, eu estou seguindo um rapaz, na verdade a família dele quem posta, que completamente desorganizado. O rapaz ele apresenta infelizmente também características de toque, o que torna o quadro ainda muito pior. Então, voltando para a esquizofrenia hebefrênica, Claro, existe tratamento, terapia, medicações, a pessoa ela precisa tomar medicação para o resto da vida, então ela precisa de um acompanhamento psiquiátrico. Assim que você começa a perceber os sintomas, claro, quanto antes você procura uma ajuda, melhor o prognóstico, tá? Mas ainda assim, é uma das esquizofrenias mais limitantes que tem. Então, o que acontece? Na esquizofrenia, a gente considera que tem os sintomas positivos e os sintomas negativos.
tá? Os sintomas positivos são as alucinações, os delírios. As alucinações é quando a pessoa ela tem uma alteração da percepção sensorial. Geralmente o mais comum são as alucinações auditivas. A pessoa ela ouve vozes, muitas vezes vozes de comando que pedem para ela fazer as coisas. Não é tão comum, mas também pode acontecer alucinações visuais, como era o caso desse rapaz, do estágio que eu fiz. Mas o mais comum são as alucinações auditivas. Podem ter alucinações táteis, gustativas, olfativas, que são ainda menos comuns. Os delírios são alteração do pensamento. A pessoa ela começa a acreditar em coisas que não estão acontecendo. E ela acredita naquilo 100%, ela não tem dúvidas. Por exemplo, ela pode acreditar que ela está sendo perseguida, que ninguém gosta dela, que estão armando um complô contra ela, que os vizinhos ficam observando ela o tempo todo, ou que tem câmeras na casa ou em determinados lugares que a vigiam, que a filmam. Então são alterações do pensamento, tá? Os sintomas negativos são a alteração de sono, a alteração do apetite, a alteração do humor, essa desorganização, como eu falei, da fala, do pensamento, do comportamento. A pessoa ela pode rir ou ter qualquer outro tipo de emoção totalmente inadequados para a situação que ela está vivendo. Por exemplo, rir num velório. Não que todas as pessoas que riem num velório ou riem em situações inadequadas, elas tenham esse tipo de esquizofrenia, tá? É esse conjunto de sintomas, de características que a gente vai definir se a pessoa tem ou não esse quadro, esse transtorno. O afeto, muitas vezes, ele pode parecer embotado, ou seja, a pessoa ela fica completamente inexpressiva, ela não sente raiva, ela não sente medo, ela não sente alegria, não sente tristeza, ela não consegue sentir nada. Então é um quadro extremamente grave, muitas vezes pode ser confundido, quando a pessoa está em crise, que ela está sob o uso de drogas. E uma coisa que é muito importante também, as pessoas, elas não sendo careta, tá? Mas é importante alertar. O uso de drogas, se a pessoa ela tem uma predisposição à dependência química ou a algum tipo de psicose, o uso de drogas pode acabar desencadeando, que foi o caso desse rapaz lá do estágio. Ele começou a apresentar os sintomas, ele teve o primeiro surto depois que ele fumou pela primeira vez maconha. E maconha é uma droga que muitas pessoas acreditam que é uma droga leve, que é uma droga que não faz mal. E, claro, não que isso vá acontecer com todos que usam, como eu falei, a pessoa já precisa ter uma predisposição genética para que isso aconteça, tá? Mas a droga, ela pode ser um desencadeador, não só a droga, como também passar por uma situação de trauma, de estresse muito grande, ou viver num ambiente completamente desestruturado, violento. Então são vários fatores que podem acabar desencadeando a primeira crise. E o importante é que tem o tratamento, como eu falei, só que o problema é que muitas pessoas que têm esse tipo de esquizofrenia, que têm esse tipo de quadro, elas não aderem ao tratamento. Quando elas começam a se sentir melhor, ficar melhor, elas param de tomar medicação. E isso vai agravando o quadro, porque a cada surto que a pessoa tem, mais grave fica. Então, por isso que é importante a gente ficar bastante atento, principalmente os pais, ficarem atentos ao comportamento dos filhos, ainda
adolescentes, jovens, caso eles comecem a apresentar esse tipo de sintomas. Geralmente começa com isolamento social, que são os sintomas negativos, né? A perda do interesse e do prazer pelas coisas, a falta de cuidado com a higiene pessoal, com a aparência física, alteração do sono, alteração do apetite, e a pessoa, ela começa, o jovem, o adolescente, ele começa a ter uma fala muito esquisita, ele começa a responder de forma totalmente inadequada a algumas perguntas que são feitas a ele. Às vezes as respostas não têm nada a ver com a pergunta que foi feita. Então é um quadro de desorganização muito grave. Então por isso que quanto antes se procurar uma ajuda, nesse caso, né, muitas vezes já procurar direto uma avaliação psiquiátrica, ou às vezes está na dúvida, procura primeiro uma avaliação psicológica, o psicólogo ele vai avaliar também, ele vai ver se tem essa necessidade de passar com o psiquiatra, que no caso, se for esse quadro, com certeza tem. Tá? A medicação ela é para o resto da vida, não pode parar de tomar. Evitar o uso de álcool, principalmente o uso de drogas, porque tudo isso vai acabar piorando o quadro. E a rede de apoio familiar, dos amigos, a pessoa ter esse suporte é muito importante para que, além dela ter uma qualidade de vida melhor, ela melhore do quadro, com que alivie os sintomas. Então, sobre a esquizofrenia hebefrênica, é isso. Eu espero que tenha ficado claro. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram do vídeo, curtam, compartilhem com quem vocês acham que possa ser interessante ter essas informações. Se inscrevam aqui no canal para vocês não perderem os próximos vídeos. E até a próxima!